falar um pouco sobre a prova, tá bom? Então, hoje é dia 10, né? Dia 10 de junho. Nós teremos só mais uma aula. Então, nós vamos ter dia 17, aula. Dia 24, a revisão, tá? E daí do dia 1º a 8 de julho, de julho é a prova, né? Daí a semana de prova, tá? Depois da semana de prova, quando eu corrigir as provas, tudo, e lançar as notas, eu vou marcar um dia para fazer a revisão da prova, das notas, tá? Daí para ver, né, ver se alguém ficou em exame, fazer a mesma revisão de prova que eu fiz, que eu fiz no primeiro bimestre, tá bom? Então, vamos dar uma revisada aqui nos conteúdos, tá? Eu já entrei lá no AVA, ontem à noite eu li as atividades, tá? Então, quem postou agora pela manhã, eu não li ainda. Mas, né, hoje eu vou lendo. Todo dia eu estou abrindo o AVA e estou lendo. Às vezes eu me atrapalho um pouco, porque eu estou com muita coisa, né, com as provas, tudo. Aí, às vezes, eu fico um pouco atrapalhada aí. Mas, né, não podemos. Temos que vencer essa fase aí, né, meninos? Estamos aguentando, né? Então, o conteúdo da prova, ele vai começar na aula 6, que é sobre adolescência. Então, vocês já podem, quem quiser já ir estudando, tá? Vai estudando lá já o conteúdo lá da aula 6, que foi a primeira aula que nós tivemos após a prova do primeiro bimestre, tá? Quem é que está orientando o PI de vocês? Na verdade, o Wesley passou uma reunião pra gente, né? Pra mim, no caso. No dia eu tava no trabalho, pedi pra deixar um aluno no lugar, ele não deixou. E não, na verdade, ele me ignorou. E daí, na verdade, a instrução que eu tô recebendo, eu tô falando pra cada grupo falar com o professor que pegou a matéria. Mas quem é o professor? Por exemplo, o pessoal que vai fazer comportamental fala com a Evelise, o pessoal que vai fazer neuro fala com a Alex. A gente tá fazendo assim por enquanto, que não tivemos nenhuma instrução. Do PI? Na verdade foi só uma imagem que eu recebi com algumas instruções, mas foi bem vago. Senhor. Bom, assim, ó, eu não sou orientadora do PI de vocês, ele não me passou nada, Wiseman. Mas, se vocês precisarem da minha ajuda, vocês podem contar comigo, tá bom? Quem que escolheu a matéria de desenvolvimento infantil? Daí pode, não sei se alguém escolheu, porque ele no Wiseman, eu não recebi Foi nada, mas... escolhida, professora, porque foi feito 5, foi dividido em 5 grupos, né? De 2, porque a nossa turma é pequena. E alguém ficou com a sua matéria, daí você tem que orientar esses 2 alunos. Só que Pois mas eu não recebi nada, nem eu. O Vini não sabe certinho quem são os alunos? Hã? O Vini não sabe certinho quem são os alunos Eu acho que pegou que, na cada verdade, ficou a Agatha Bispo e o Caio. Ficou mais alguém, mas agora eu não lembro de cabeça quem que era. Então, assim, eu não tô sabendo de nada, eu não recebi nada, então, tá? Então, daí só vou te pedir um favor, Vinícius. Você pode passar o meu WhatsApp para eles entrarem em contato comigo, porque senão, né, eu não recebi nada de nada. Mas pra gente também tá bem confuso. A gente só recebeu basicamente o tema e o que é para fazer. E em cima da hora ainda, né? Olha, né? Pois então.
É melhor mudar o assunto, né? Senhor. Pessoal, então assim, ó, mas assim, ó, independente de qualquer coisa, se vocês precisarem da minha ajuda, do meu apoio, contem comigo, tá? Contem comigo, podem me mandar o WhatsApp, podem, né? Podem me incomodar, ou eu agendo uma reunião aqui no Skype, tá? Eu ajudo vocês daí, né? Então, é complicado, né? Não podia ser desse jeito. Bom, pessoal, então nós temos ali a primeira atividade, né? A primeira atividade. A segunda, né? Que era a nona aula também é sobre adolescência, tá? Sobre adolescência. Aí aqui, ó, né? Responder aqui qual a relação ideal entre adolescente e família, quem não fez, né? Ou faça. E aqui a outra explique a fase da adolescência. Então, isso aí vai cair na prova, tá? Aula 10 vai cair na prova, que é sobre a depressão na adolescência, né? Foi bem bacana, né? Vocês participaram bastante também. Nós temos aqui, né, a questão: qual o papel da psicologia frente à depressão na adolescência? A maioria já fez, né? Mas eu gosto sempre de retomar as aulas anteriores, porque às vezes o acadêmico, né, se perdeu ou tem alguma dúvida. Aí nós falamos sobre a depressão e a automutilação, tá? A depressão e a automutilação. Aqui, ó, atividade no fórum, né? Qual é que era? As causas da depressão na adolescência e os tratamentos. A 12, que era sobre a depressão na adolescência, a relação entre o isolamento, sentimento de solidão, né? E era para entrevistar aqui um adolescente. Realmente, eu não sei se vocês leram lá as entrevistas, mas bem chocante, né, pessoal? Bem chocante, né? Nenhum adolescente feliz, né? Bem complicado. Tá? Daí aqui era para entrevistar, eu achei bem bacana. Teve uma aluna que fez até uma tabela, não sei se é da turma de vocês, achei bem interessante. Foi você? Foi. Muito bem. Eu não pedi nada assim muito elaborado, porque eu sei que vocês também estão aí nessa confusão, né? Mas quem se interessar pela área da adolescência, é interessante já ir fazendo pesquisa, escrevendo, né? Para ter aí já dados, né? Bom, pessoal, a aula de hoje é uma aula que nós vamos falar sobre a influência das redes sociais na formação da psique do adolescente, tá? E a pergunta era, né, qual a influência das redes sociais na formação da psique do adolescente? Vocês podem, se vocês quiserem, vocês podem entrevistar pessoas também, tá? Perguntar para um pai, para uma mãe, para um professor, para um colega. Fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade. Bom, amados, o que vocês pensam sobre isso, sobre essa questão das redes sociais? Qual é a visão de vocês? Falem, podem falar. Vamos conversar um pouquinho. Bem, professor, eu acho que na verdade é assim, a ideia por trás da rede social, que é de interagir, você ter bastante contatos, é uma ideia boa. Porém, o método que é utilizado acaba sendo prejudicial. A pessoa fica lá 4, 6 horas por dia, só fica postando porcaria no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, ou não agrega em nada, deixa de fazer alguma atividade, uma coisa que seria benéfica para ela. Às vezes também tem muitos grupos de Facebook, de Twitter, principalmente, que tem umas postagens assim absurdas, o pessoal segue essas ideologias.
Esses blogueiros, né, gente? O que é esses blogueiros influenciando os adolescentes? Né? O que são esses blogueiros, gente? Influenciando, né, os adolescentes. Eu acho muito perigoso. Né? Aí eles cortam o cabelo, eles enchem a cara, né? Eles andam semi-nu na rua. Oi, pois não. Eu, na minha visão, acredito que a rede social entra na vida do adolescente, assim, de uma forma significativa quando tem a ausência da família, assim, né? Quando tem a ausência do afeto, de uma conversa, assim, sabe? E aí que se internam em rede social, até em videogame, tudo. Isso é algo nítido, assim, tipo... Por exemplo, pais que só ficam o dia inteiro fora de casa. O adolescente fica praticamente daí o dia inteiro só no celular, né? Exatamente. Olha, não existe mais controle, tá? Não tem mais controle. Então, e agora com esse isolamento, então piorou. Não sei se alguém acompanha o Bill Gates, né? Eu gosto muito do Bill Gates. Bill Gates, ele tem transtorno, né? Ele tem Asper, ele tem um monte de transtorno. Mas ele tem filhos, se eu não me engano, 3 filhos, né? Ele não deu computador para os filhos nem celular, só na adolescência. Primeiro, ele ensinou a ler livros, né? A ler livros. Eu tenho aqui um adolescente que me ajuda aqui, que é meu vizinho e tal, né? E ele faz curso técnico no estado. E ele não estava fazendo. Eu peguei ele, mas eu juntei ele, pense. Agora ele mostra para mim que ele está fazendo, ele tirou nota boa, ele passou, porque esses cursos são modulares, né? De 3 em 3 meses. Ele já passou para outra fase. Mas eu fiz o quê? Papel de mãe, eu juntei ele. Eu falo, fico o dia inteiro nesse celular vendo o quê? Aprendendo o quê nesse celular? Nada. Então vai ler o material que os professores estão postando. Sabe? Então é bem isso, às vezes falta. Né? Então tem muitos pais que usam o celular, a internet, as redes sociais para se ver livre. Né? E daí tem pai e mãe também que são viciados. Que são viciados em redes sociais. Vejam bem uma coisa, eu não sou contra as redes sociais, eu também uso as redes sociais. Eu estou em tudo que é rede social. Só que eu tenho que saber usar as redes sociais. Tá? A meu favor. A meu favor, como pessoa, como profissional. Eu não discuto nada em rede social, eu perder meu tempo para me queimar. Eu gosto de curtir, botar minhas poesias, tenho página de poesia, né? Vou discutir o Covid, o cloroquina, sei lá o quê, eu não sou médica. Quem sou eu para discutir? Não sou médica. O ignorante discute aquilo que ele não sabe, esse é o ignorante. Ele é mais que ignorante. Mas não existe mais controle em relação às redes sociais, pessoal. Tá? E isso é complicado, né? Então, o adolescente, ele não tem mais limite. Como o Vinícius já colocou aqui, né, Vinícius, na outra aula, não vai dar nada. Não vai dar nada, não tem mais limite. Aí nós estamos tendo o quê? Adolescentes infelizes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você trabalha numa empresa, por exemplo. Está lá trabalhando. Para o chefe, o teu coordenador, o teu gerente, para ele tanto faz. Ele não te chama atenção, mas ele também não te elogia. Aquilo vai te dando um desânimo. Porque você não significa nada.
Então, infelizmente, amados, tem famílias que o filho não significa nada. Não sei, é um abajur. Uma criança, olha só, uma criança vai lavar louça. Quebra um prato. Gente, ela foi lavar louça, ela quebrou um prato. Ao invés do pai ir lá, ou a mãe, o cuidador ir lá, puxa, você quebrou um prato, isso acontece, que pena, mas da próxima vez você vai tomar mais cuidado, você tem que cuidar, a louça escorrega, o sabão escorrega. Mas vai ter pais, a maioria, amores, vão fazer o quê? Quebrar um prato, é uma burra, não serve para nada. Então, pessoal, nós temos que cuidar qual é o tipo de fala, porque tudo, nós temos o quê? Nós temos o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele capta tudo, através da nossa percepção e dos 5 sentidos. Então, capta. E infelizmente, tá? As coisas negativas ficam lá. Por isso que às vezes um adulto fica se perguntando: meu Deus, por que eu sou tão infeliz? Tá? Por quê? Marcas, tem marcas. Eu preciso achar um livro aqui só um pouquinho, mas eu vou falando. Eu não sei se ele tá fácil. É de um psiquiatra, que eu preciso achar depois aqui, eu vou achar. Se eu não achar hoje, eu acho outro dia. É o psiquiatra, um trabalho que um psiquiatra fez sobre o poder da fala. Como que um pai, como que um educador precisa falar, Precisa falar. E é o que eu estou vendo, Eu dou aula, eu atendo crianças à tarde. Tá? Quais são as crianças que eu estou tendo sucesso pela internet? Aquele que o pai acolhe, que a mãe ajuda. Às vezes é 10 horas da noite, a mãe chega do trabalho, ela me chama, a gente conversa. Tá? Agora aquela mãe que, eu chamo. Essa semana eu chamei uma por uma. Teve uma que nem bulufas para mim, nem peteca para mim. Então, você, é o que eu falo, eu nunca quis ter filhos. E não me arrependo. Isso é uma coisa minha, não vou dizer, não tenham filhos. Não. Esses tempos, uma amiga minha queria provar para mim, por A mais B, que eu tinha que arrumar um filho, que era para eu adotar o filho agora. Eu falei, para aí. Tá? Agora, se você pretende ser pai e ser mãe, você tem um compromisso para o resto da vida. Para o resto da vida. Teu filho é a tua extensão. Aí você quer o quê? Que a tua extensão seja uma porcaria? Que vá para um caminho de qualquer coisa? Tá? Olha, esses blogueiros, gente. Meu Deus, tem blogueiro aí que é um lixo, uma porcaria. Tem 2, 3, 4 milhões de adolescentes seguindo isso. Quem é que eu seguia na minha adolescência? Meus professores. O Ayrton Senna. Eu adorava o Ayrton Senna. Meu Deus, quando ele morreu, eu só chorei, porque era um exemplo, não é porque o cara tinha sucesso, tinha dinheiro, mas ele era um exemplo de pessoa. Aquele homem nunca ofendeu ninguém, podem procurar aí as entrevistas dele, ele nunca ofendeu uma mosca, aquele homem. O tenista, o Guga, lá de Santa Catarina, esses aí, professores, pesquisadores. Ontem eu estava procurando
material para dar uma aula, eu achei um professor que foi uma paixão na minha vida, professor Ivo. Foi um exemplo de pessoa para mim, aprendi muito com aquele professor. Mas, gente, olha, então, o problema é quem o teu filho está seguindo? Tá? Gente, as redes sociais, elas têm, sim, uma influência muito grande, muito maior do que nós podemos palpar, do que nós podemos perceber na formação da psique desses jovens. É grave, tá? E ela pegou uma imensidão, né? Ela pegou todos os jovens do planeta, né? Do Japão para cá, do Japão para lá, quer dizer, ela está no planeta. E digo de uma forma adoentada. De uma forma adoentada. Tá? De uma forma adoentada. Então, como é que vai ser a formação dessa psique? Hoje, quem menos educa é a família. Quem menos educa são a família. E daí, assim, ó, tem professores, que têm uma conduta, que trabalham sérios, mas tem muitos professores aí também, no ensino médio, às vezes até dentro da própria universidade, me perdoe, né? Sem postura nenhuma. Sem postura nenhuma, sem exemplo nenhum de vida. Nenhum. Tá? Daí, né? Tudo bem, se esses jovens aí estão aí na internet, estavam felizes, tá? Estavam felizes, tudo bem. Mas eles não estão felizes, pessoal. Quem é que entrevistou algum adolescente que está feliz? Eu era feliz na minha adolescência. Nós não tinha nada, né? Fazia festinha de garagem. Minha mãe emprestava garagem. Tinha um radinho, né? Aí a minha mãe fazia lá uns bolinhos, cachorro quente, o que dava, uma pipoca, e a gente ficava lá, escutando música, minha mãe brincando com a gente. Meia-noite a minha mãe dizia, tô cada um para sua casa. Domingo de manhã tinha compromisso já. Sabe, então? Hoje tudo pode. Quando eu digo tudo pode, quando eu digo para você que tudo pode, eu não tô nem aí com você, ó. Tá? Então, tudo pode? Tudo pode. Nós não precisamos, ser rígido, não é isso, mas buscar um equilíbrio através do quê? Do diálogo. Do diálogo. Esse menino aqui, esses dias ele veio aqui chorar, sentou no sofá e eu disse, eu cheia de coisa para fazer. Falei, tá bom, o que você quer da tua vida? Eu quero isso. Eu disse, pois mas só fica no celular. Não vai ter nada disso. Muda. Tem que mudar. Né? Pessoal, mais algum comentário? O que vocês pensam sobre tudo isso? Podem falar. Né? Professor, eu acho que a rede social, ela é boa, mas a maneira como ela é usada muitas vezes é errada. E você falou, por exemplo, assim, eu usar por 2 horas por dia, supondo, de repente, para interagir um pouco, ser um pouco da rotina, e ter um pouco de momento de lazer é importante. Agora você ficar ali o dia inteiro martelando que é prejudicial.
Um dia eu fiquei. Mais alguém quer falar? Falem, meus amores. Hoje eu quero que vocês falem. Eu quero que vocês pensem sobre as redes sociais. Amores, as redes sociais, elas estão muito dentro de nós. Tá? Elas estão muito dentro de nós. Eu nunca esqueço que eu fui dar aula num curso de pós-graduação sobre psicologia comportamental. Eu cheguei lá, todo mundo no celular, eu dando aula para as paredes. Vocês sabem que eu me irrito. Aquilo foi me irritando, saí da aula. Sabe quando você sai da aula decepcionada? Vim para casa, eu tinha mais 2 sábados, eram 3 sábados, o dia inteiro. Eu falei, o que eu vou fazer com esse bando que estão me irritando? Porque eu sei que se eu vou me irritando, eu tenho que me controlar, porque daqui a pouco eu estouro. Esse é meu jeito de ser. Eu sou muito, né? Eu vou. Mas a hora que eu tiver que dar uma bem, como diz os meus amigos, a hora que a Edi solta uma, a gente sai de perto. Daí eu peguei e falei, puxa, cheguei lá e disse, vamos fazer uma roda de conversa. Eu fui conversar com eles sobre isso. Eu disse, liguem aí as redes sociais. Tá, o que você está acessando? Você. Tá, o que você está aprendendo? Você está pagando um curso de pós-graduação para ficar no Facebook, vendo figurinha, meu filho? Porque é o que eu falo, faculdade é obrigatoriedade. Né? Eu acho que quem tem oportunidade deve fazer uma faculdade, gente. Nem que custe o que custar. Tá? O sacrifício que for. Agora, pagar uma pós-graduação que não era barata, porque eu estava sendo muito bem paga para ir lá dar aula. Tá? Falei. Eu disse, tudo bem, eu vou dar aula no celular, eu vou desligar o DataShow, vocês vão acompanhar o material no celular. Uma chorou. Uma falou assim, professora, eu não consigo mais nem ir ao banheiro sem o celular na mão. Tá? Nem ao banheiro. Gente, pense. Ela tremia assim, ó. Tá? E aí é que tá, né? Porque nós temos que entender que nós temos o quê? Casos leves, que as redes sociais estão influenciando de uma maneira leve, de uma maneira moderada e de uma maneira severa. Tá? De uma maneira severa. Eu tenho um irmão que ele controla. Eu tenho 2 irmãos que não controlam. Não controlam. Come no computador, que absurdo. Não deixe seu filho comer no computador. Tem muitas coisas da vida antiga que devem ser retomadas. Que devem ser retomadas. Horário de comer onde? Na cama? No sofá? Não. É a mesa. Ai, professora, que coisa mais rígida. É uma questão simbólica, mas necessária. Né? A minha mãe nunca deixou. Porque isso é uma questão simbólica. Sentar à mesa e comer perpassa. Isso aqui merece um estudo, amores. É uma coisa muito forte. É uma coisa da relação. Eu vou todo domingo aqui na casa da minha vizinha, nós tomamos café. Todo domingo. Às 4:30 da tarde, agora na quarentena, nós combinamos de tomar café juntas. Eu a semana inteira fico aqui enclausurada, saio assim, vou no mercado e cheia de serviço, né? Mas é a mesa, senta todo mundo ali, meio longinho um do outro, toma um cafezinho, cada um fala como é que foi a sua semana e vem para casa.
O que é isso? Isso é afetividade, né? A mesa, ela perpassa pela questão da afetividade. Tá? Então, né? Bom, pessoal, quem mais quer comentar? O que vocês pensam? Aonde vai dar isso, hein, pessoal? Aonde vai dar isso, senhor? Fale. Eu acho que nas redes sociais, assim como tudo na vida, precisa ter um equilíbrio. A gente precisa saber dosar o quanto é certo, o quanto não é, o quanto é bom, o quanto não é. E os adolescentes, como eles ingerem muito conteúdo vindo das redes sociais, eles acham que aquilo é muito bom. E eles não sabem fazer essa distinção ainda. Porque como para eles está sendo bom, para que se voltar ao mundo real se as redes sociais estão ali a dispor deles o tempo todo? É uma droga, é um tipo de uma droga. Eu acho que é isso que faz com que eles viciem tanto e não queiram se voltar à realidade, porque as redes sociais são boas até o momento em que você conseguir dosar. É que não tem compromisso nas redes sociais. Exatamente. Você não tem... Que responsabilidade que você tem? Nenhuma. Né? Você fica ali. Sim, é muito mais Eu acho que eles viveram uma ilusão, né, professora? Também. As redes sociais é uma ilusão. É uma ilusão. Sim, uma vida perfeita que não existe. E aí que a gente vê bastante transtorno de adolescente, porque quer o corpo perfeito, quer ter aquela vida perfeita do outro, e aí começam os transtornos também. E muitas vezes é difícil os pais controlarem. Tem casos que os pais não. Os filhos são muito mais avançados em tecnologia do que os pais. Eles enganam. Exatamente. Eles enganam, mas tá cheio de adolescente dizendo para os pais aí que estão estudando, as pedagogas estão ligando. As pedagogas estão ligando. A moça que vem aqui passar roupa foi uma. O filho dela enrolou ela. E eu acho que está muito cedo o acesso a Facebook, também criança. Eu, ao meu ponto de vista, eu não concordo. Acho que criança não tem que ter rede social. Eu vou falar uma coisa bem séria para vocês que aconteceu comigo essa semana passada, domingo à noite. Eu acesso o Face assim, vou lá, posto minhas coisinhas, dou uma olhada, às vezes eu bato papo com os meus amigos, né? E caio fora, porque eu prefiro conversar no WhatsApp. Vocês sabem que tinha postagem de pornografia no meu Face? Duas postagens de pornografia. Não sei se alguém viu, daí eu fui lá, deletei, achei, né? E foi domingo à noite, duas postagens de pornografia. Não sei se alguém viu. Se alguém viu, pensa assim, essa professora pilhou de vez. Daí eu peguei, né? Lógico, eu fiz a denúncia, o Facebook vai procurar, eles vão me dar uma resposta. Tá? Gente, o que é isso? Assim, pornografia mesmo, transando. Sabe naqueles story lá? Naqueles story. E não tinha o nome, nada, daí eu fui lá e vasculhei, bloqueei, mandei uma mensagem para o Facebook, tá? E não é a primeira vez que acontece isso. Já é a terceira vez já. E tem coisa pornográfica no meu Face. E o meu Face é travado, ele é só para amigos. Tá? Ele é só para amigos. Né? Eu já tive um caso de uma menina que eu atendi, ela era deficiente intelectual, ela tinha 15 anos, tá? E eu controlava ela pelo Face. Só que uma semana eu estava tão tordoada, pessoal tinha uma foto de um homem mostrando pênis para ela. Tá? Daí eu fui, né? Liguei pro pai, o pai é analfabeto. Tá? E essa piorou, ela começou a conversar com o piá lá do Mato Grosso. E o pai, coitado, o pai é uma ingenuidade em pessoa. O pai tinha comprado passagem e tudo, ia levar ela lá no Mato Grosso para conhecer o piá.
Teve uma colega nossa que a avó, um dia a avó sumiu. Sabe onde é que ela estava? No aeroporto. Afonso Pena com o dinheiro dela todinho das reservas na bolsa. Ela ia se encontrar com o cara. Aí uma das netas olhou, entrou no Face dela e viu. Aí eles ligaram para o aeroporto Afonso Pena, tá? Ligaram para o aeroporto Afonso Pena e daí a polícia botou ela lá numa salinha lá e não deixou ela sair até os filhos chegarem lá, tá? Então, existe um lado muito negro da internet, tá? Lógico, tem um lado bom, gente, claro que tem, né? Você encontra amigos, você conversa, você troca informações, né? As pessoas podem entrar aqui, te achar, bater um papo. Outro dia encontrei um amigo que estudou comigo no primeiro aninho. Tem um monte de coisas boas. Mas quem ainda não tem o psiquê formado, não tem condições, pessoal, né, de fazer essa análise. O que é bom? O que é bom para você e o que não é? Eu, igual a pandemia, eu não sei de nada, nem quero saber desse assunto, porque estava me fazendo mal. Quero saber. Vai passar, eu tenho certeza que vai passar. Né? Graças a Deus, criança, aqui em Curitiba não tem mais criança com essa situação aí desse vírus. Então, as coisas estão, né, tomando um rumo aí. Tá? Mas, o que te faz mal? Por que eu vou entrar numa discussão que vai me fazer mal? Por que eu vou querer ver notícia que me faz mal? É igual o caso daquele menino, né, lá que caiu do prédio, né, gente? Que tragédia. Tá? Mas eu não gosto de ver, Deus o livre. Né? A moça que veio aqui em casa passar roupa começou a falar, eu escutei, né? Então eu acho assim, só que o adolescente, claro, nós estamos vivendo numa sociedade que quer o quê? As coisas mais fáceis. Tá? As coisas mais fáceis. Então, eu prefiro ter máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, eu prefiro comprar pão, eu prefiro comprar marmita. O mundo moderno está deixando o homem ignorante. O mundo moderno está deixando o quê? O homem ignorante. Ignorante. Essa que é a verdade. Pessoal, mais alguma questão? Senão eu vou para o material lá, né? Nós trabalharmos. Alguém que pode falar, pessoal? Né? Eu acho que essa questão das redes sociais, nós não outra coisa, né, meus amores? Nós não temos uma resposta, né? Se alguém me perguntasse assim, tá, as redes sociais estão aí, daí o que fazer? O que fazer? Né? E tá cheio. Ó, nós temos aqui o texto do Facebook, né? Tá? Do Facebook e as redes sociais. Tem muita gente agora migrando pro Instagram, né? Pessoal, eu vou ter que pedir 1 minuto para vocês, tá? Só 1 minutinho. Eu tomei muito chá. Eu tomei um barril de chá ontem, porque eu tô com um pouco de gastrite, só um pouquinho.
Então, vamos lá. Mais alguém, amores? Senão eu vou... Primeiro eu vou trabalhar aqui o texto das redes sociais, tá? Vocês viram lá que eu coloquei... Ó, eu coloquei aqui 3 videozinhos. Não sei se alguém chegou a assistir os vídeos, né? Tem o Mário Cortella, né? E tem mais 2 profissionais ali falando. Tá? Depois assista, são vídeos curtos, né? Tá? Bom, vamos lá então. Eu vou explorar os 2 artigos, qualquer coisa vocês podem interromper, né? Falar. Não sei se vocês sabem, mas a Universidade Federal do Paraná, não sei se ela tem esse grupo ainda. Eu tinha uma amiga psicóloga que participava desse grupo, tá? Sobre a questão das redes sociais. Então, até eles foram, né, nos canais de televisão aberta aí da Globo, tudo comentar no jornal, né, no nosso jornal local aqui. Comentar sobre essa questão, tá? Então, eles atendiam, eles tinham um caso de um menino que ele não saía da frente do computador. Ele fazia suas necessidades numa lata. E eu já encontrei várias estudantes. Eu tive uma menina que dava aula no curso de RH, acho que era na Unicuritiba, que uma vez eu fui prestar serviço lá para eles. Ela tremia. Daí encontrei com ela depois de 2, 3 anos. Ela disse que ela tinha feito terapia, ela tinha melhorado, né? Mas... Pessoal, as redes sociais e os adolescentes. Um estudo a partir dos pressupostos da psicologia social. Então, a psicologia, a psicologia, a psicologia, a sociologia, a pedagogia tem um grande papel. A psicologia social... ela também tem um papel, ela precisa se manifestar. A psicologia social e comunitária, né? Que é a mesma coisa. A psicologia social e comunitária é o mesmo papel. Tá? Então, a psicologia social ela tem que se manifestar. Aonde é que está o movimento? Teve um movimento, quem quiser procurar, no Hospital de Clínicas. Uns médicos se reuniram e lançaram um projeto. Menos redes sociais e mais os filhos, alguma coisa assim. Foi uma médica do Hospital de Clínicas. Muito bacana esse projeto. Tá? Procurem na internet, ele deve existir ainda. É que no Hospital de Clínicas teve muita mudança, né? Então, eu não sei como é que ficou. Pessoal, aqui, as redes sociais dos adolescentes, um estudo a partir dos pressupostos. Então, isso aqui é um trabalho de conclusão, não é? É um trabalho de conclusão. Ele vai trabalhar o quê? A construção da identidade do adolescente à luz das redes sociais. Então, é um tema relevante, né, que nós estamos aqui discutindo e pensando no quê? Na psicologia social crítica. Aí nós vamos ter o ECA, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Pessoal, leiam, né? Leiam o ECA, tá? Aqui, a literatura de cunho qualitativo, tá? Ela trabalhou no Google, na Cielo, né? Fez pesquisas aqui de 21 artigos. Eu achei bem interessante aqui, tá? Porque eles pesquisaram 21 artigos. O processo aqui sistematizado, né? Daí o superbullying, o consumo, o relacionamento interpessoal,
o suicídio, a vulnerabilidade digital. Esse artigo, amados, vai fechar praticamente tudo que nós trabalhamos. Leiam que vocês vão perceber. Tudo que está no artigo, nós já discutimos, tá? A questão aqui do adolescente, do processo de formação, da situação do risco, da aplicação da ECA, tá? Da identidade. Bom, lá na introdução eu estou. Então, ele vai discutir o quê? A construção da identidade, né? O que é a identidade? É a psique. É a psique do adolescente, em face, né, das redes sociais aqui, tá? Então, o que é essa identidade? Ela vai constituir por meio do quê? Do contato entre o sujeito com a sociedade, estabelecendo papéis sociais. Aqui nós temos os aspectos cognitivos, sociais e afetivos, tá? A questão aqui das representações, da transformação, da experiência, tá? Da adolescência, aqui da inserção cultural e social, sendo a internet o meio pelo qual ela se dá aqui. A inserção, a inclusão, a socialização, o adolescente, tá? As redes sociais, a relevância, tá? A questão da influência, o discurso produzido pelo meio social, pelo impacto da convivência dos sujeitos, determinados por quê? Pelos padrões de comportamento. Colegas, vamos pensar uma coisa aqui comigo, sobre o consumo. Isso aí é um tema a ser discutido. Você não consome, você é influenciado. Eu também sou influenciada pelo consumo. Vocês já ouviram falar de uma panela elétrica? Você põe na tomada e ela assa a carne. Aí eu cheguei na casa da minha irmã com aquela panela. Cheguei na casa da minha outra irmã, minha irmã com aquela panela. Eu falei, meu Deus, eu tenho que comprar uma panela dessa. Televisão... É maravilhosa. Eu doei ela. Doei para minha vizinha. Ai, professora, eu queria mais uma. Poxa, eu podia ter te dado. Não, escuta só a história da panela. Até hoje eu dou risada. Meu Deus, eu cheguei em casa, me deu um troço, porque eu tinha que ter a panela. Fui na van, fui aqui, fiquei louca. Fiquei doida que eu queria panela. Aí achei lá na van, lá no Barigui, gente, me mandei de carro, moro aqui no Bacaxiri, porque eu queria panela. Resumindo, eu comprei a panela e daí? Eu usei a panela? Não. Né? Eu não usei. Então, veja bem uma coisa. Eu sou uma pessoa com 54 anos. Eu sou influenciável. Imagina um adolescente. Então, se nós pensarmos na questão, o consumo, eles são influenciados. A questão do corpo, da academia. Aí vai ter aquele adolescente que não vai conseguir ter o corpo que quer, vai se abandonar. Tem uma menina que eu atendi ela há muitos anos. Hoje ela se abandonou. Ela falou, eu vou ser assim mesmo. Ela tem 120 quilos. Não estou dizendo que ter acima do peso é errado, ou é certo, não. Não, cada um é cada um. Tem pessoas magrinhas que tem um monte de problema de saúde. Cada um tem que encontrar o seu equilíbrio. Não interessa se eu tenho 100 quilos, se eu tenho 20, se eu tenho 30. O que interessa é que se eu estou bem, se eu estou em equilíbrio, se eu estou vivendo bem, é a mesma coisa nessa situação que nós estamos hoje. Tem gente que está passando bem. Está passando lá necessidade, tudo, mas sabe que isso é passageiro. Tem outros que não.
Porque é a maneira como eu encaro. E a maneira como eu encaro é aquilo que eu tenho dentro de mim. O que eu plantei, que estímulos que a vida foi me dando, como é que foi construída essa história. Tá? Eu tenho uma sobrinha de 12, 14, 13 anos, ela não quer saber de redes sociais. Ela entra lá, posta uma fotinha, ela é linda, uma bonequinha. Ela disse, ai tia, ui. Ela gosta de ler, ela já escreveu 2 livrinhos. Tá? Ela gosta de ler, ela faz curso de bordado, de tricô, tudo ela sabe fazer. Sai, tia, faz boneca. Tá? Mas por quê? Porque o pai, a mãe e a avó ficaram em cima dela, né? O dia que a minha irmã deu um celular moderno para ela, meu irmão disse que ia jogar o celular no lixo. Tá? Então, às vezes até é radical, sabe? Eu disse, não, guarda o celular, vai jogar fora. Tá? Então, é isso. Né? Então, veja bem uma coisa. Agora, ó, você deixou a criança fazer o que ela quis, tem né? A gente torce o pepino, né? Quando ele é pequenininho, tá? Então, nós temos que pensar nisso. A questão aqui dos padrões de comportamento, o reflexo desse pensamento, desse protagonista. Então, quem é protagonista hoje? São as redes sociais, tá? As redes sociais, a questão da cultura, a questão das relações sociais, da mídia, a televisão, né? Eu não vou entrar aqui na televisão nos canais abertos, mas quantos anos no Brasil nós só tínhamos a Globo? A Globo, ela teve programas interessantes. A TV Globinho, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, 6 horas da tarde era o sítio lá, né, do Monteiro Lobato. Eu não perdia um. Começava a tocar aquela musiquinha. Claro, Monteiro Lobato tem uma questão, que existem críticas em cima dele, da questão do preconceito, do racismo, tem uma série de questões, tá? Mas ele escreveu em que época? Nessa época. Tá? Nessa época. Mas a obra do Monteiro Lobato é uma obra clássica. Tá? Quem escreveu para criança, quem começou com a literatura infantil no Brasil foi Monteiro Lobato. Ele tem, né? Tem as questões do racismo, do obeso, algumas brincadeiras, né? Preconceituosas e tal, mas ainda era uma coisa sadia. Do que hoje você liga a televisão às 5, 6 horas da tarde e a gente se beijando na boca. Não que isso não é bom, né, gente? Mas você está influenciando. Tem a mesma coisa que tem um adolescente vendo, tem uma criança de 6, 7 anos ali vendo. Então, tá? A questão aqui, né, do desenvolvimento das tecnologias. Então, a internet, ela tomou conta, não tem mais como controlar. Tá? Então, a questão da atuação, né, ele traz aqui a atuação do psicólogo a partir, né, de entender os benefícios. Então, nós temos, amores, obrigatoriedade de entender os benefícios, tá? Os benefícios e as coisas ruins aqui, né? As coisas ruins aqui. Da internet, tá? Aqui, ó, desenvolvimento tecnológico das redes sociais, tá? A questão das redes sociais,
aqui a rede social, o perfil, o registro, a viabilização do perfil, a questão do surgimento das novas redes sociais, né? Aqui ela ainda fala de algumas antigas, né? Hoje nós temos o Instagram e outros aí que eu não conheço, né? Aqui o crescimento do serviço realizado. O ser humano, né, conviveu com um ambiente de comunicação, utilizando aqui tecnologias. Nós tínhamos o quê? O rádio e a televisão. E o toca-fita, né? Ai, Senhor, o tal do toca-fita. Tá? O espaço cotidiano do ser humano, os recursos, criar vínculos, a questão da mobilização. Nós precisamos aqui, né, aumentar o leque de relacionamento frente aos muros econômicos, políticos, geográficos, as redes, o reflexo, tá? O instrumento de ensino entre as pessoas, utilizar as redes do meio de comunicação, criar formas diversificadas de se relacionar, de aprender, de interagir, de participar dos eventos do dia a dia. Tá? É igual agora, vocês me perdoem o que eu vou falar. Ai, aula online, aula ao vivo, live, ai, não quero ver, mas aí fica o dia inteiro na internet. Né? Aí fica o dia inteiro na internet. O que é isso? Tá? O trabalho aqui de estudar, né, de interagir, de consideração de redes sociais aqui, os efeitos positivos aqui. E aqui tem uma parte, né, que ela traz do Estatuto da Criança e do Adolescente, que a criança, ela tem que ter uma proteção integral, tá? Os efeitos da lei até 12 anos de idade, incompletos, tá? Nos casos aqui da lei, excepcionalmente no Estatuto, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral que trata esta lei, assegurando-lhe o quê? Outros meios, as oportunidades. Nós temos que trabalhar a questão aqui física, mental, moral, espiritual, social. A espiritual aqui se relaciona ao comportamento, a liberdade e a dignidade. Agora vamos combinar uma coisa, né, pessoal? Se vocês lerem esse Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Pessoal, tem coisas que a criança e o adolescente, eles não têm condições de decidir. Eles ainda não têm uma formação psíquica para decidir. Então, tem coisas ali que meio complicado. Aqui os direitos, né, dele vai falar da religião, da crença, tá? O dever da família, da comunidade, de assegurar absoluta prioridade e a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência. Garantir aqui o quê? De receber proteção, socorro em qualquer circunstância. Atendimento aos serviços públicos. Daí nós temos aí alguns trabalhos, né, que eu tenho que passar para vocês, né, que tem aí em relação ao adolescente. A formação da execução política social, os recursos públicos, a proteção à infância e adolescência. Tá? E daí aqui nenhuma forma de negligência, de discriminação, de exploração, de violência, de crueldade, de opressão. Tá? Então, nós temos que trabalhar aqui, ó, a lei, né, os fins sociais que dirige o quê? O bem comum. Né? E aqui, o que nós vamos ter nas redes sociais? Pedofilia também, assédio moral, assédio sexual, tá? Enfim,
né? Foi preso faz o quê? 2 anos. Foram presos 130 pedófilos de redes sociais. Só em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Foi lançado o programa aqui no estado do Paraná, né? Segundo as pesquisas, o maior índice de pedofilia acontece no final de semana. Então, tem aí um trabalho que foi feito, não sei se deram continuidade em relação a essa investigação. Bom, a ECA, ela ampara e mostra os direitos inquestionáveis das crianças e do adolescente, trazendo aqui a questão do desenvolvimento humano, da proteção, quais os efeitos, então, qual é a problematização desse artigo, tá? Qual é a problematização desse artigo? Quais os efeitos que as redes sociais podem causar, tá? Na construção da identidade do adolescente. Então aqui, esse é a problematização do artigo. Então, ela vai tentar, né, buscar, aqui a questão do relacionamento interpessoal. As redes podem ser prejudicial, eu estou lá na página 6. Colocam aqui a questão das vulnerabilidades, da violência digital, psicológica, depressão, o suicídio, questão de drogas, vai oferecendo, né? Vai oferecendo aqui. E os objetivos, né? Problematizar a construção da identidade do adolescente frente ao fenômeno das redes, tá? Do adolescente, da construção, tá? De compreender aqui, problematizar os fenômenos da mídia, das redes sociais, analisar aqui os impactos na construção da identidade do adolescente, o campo de estudo das redes sociais, sobre a construção da identidade do fenômeno das redes sociais. Bom, aqui, né, a saída do mundo infantil é um momento de grande importância que nós já vimos. O rompimento que existe entre a educação infantil e o adolescente. Daí aqui ela vai trazer uma fundamentação teórica que nós já vimos, tá? Que é a questão da confusão, das funções psicológicas, do corpo, das mudanças históricas, físicas, cognitivas, a questão aqui do estatuto da criança e do adolescente, ela tem direito à saúde, educação e alimentação, tá? E aqui a adolescência é marcada pela quê? Pela vulnerabilidade do envolvimento nos aspectos físicos, psicológicos, social, acarretando aqui o processo de desenvolvimento do ser humano, inserindo aqui consequências, tá? Seus valores trazidos aqui através de quê? De experiências vividas na comunidade, tá? Então, a sociedade, ela tem fortes influências. Então, o adolescente, ele recebe várias influências da sociedade, na comunidade, na família, nos colegas, na cultura, e por trás disso tudo aí, existe o quê? As redes sociais, tá? O atendimento institucional, né? Nós temos aí os CRAS, as casas de acolhimento, né? Os programas de abrigos, tá? Daí tem aí as casas de recuperação, questão na área de drogas, né? Existem vários programas aí, tá? A questão aqui da atenção básica aos adolescentes na formação social psicológica, nas relações com os outros, na interação com o processo de educação, na concepção de educação, na instância do seu direito, da cidadania e da democratização. Tá? Aí nós temos o quê? Uma cultura que idealiza o quê? A autonomia. O adolescente geralmente carrega os desejos dos adultos.
É um ideal cultural de sonhar com o quê? Com a liberdade, ele quer morar sozinho, ele quer ser dono do nariz dele, aí ele tem rebeldia, atitudes aqui, né? Atitudes de rebeldia, ele acha que ele se manda, daí começa toda aquela questão dos conflitos. E nós temos aí as redes sociais, o marketing, é isso que vocês colocaram. Ficam mostrando o mundo feliz. Tá? Aqui o mercado de trabalho, de atender a demanda capitalista, mudando o grupo com muita rapidez. Porque o mercado de trabalho, ele quer o quê? Ele quer uma pessoa responsável. Né, pessoal? Mercado de trabalho quer o quê? Uma pessoa responsável. Aí bate, né? Bate o desespero aqui, a construção individual da identidade, o falar da identidade, as relações do cotidiano, reflete no outro e vice-versa. Quem sou eu? Nós já trabalhamos isso. O convívio de personagens de uma história. É igual lá que nós vimos lá da Baleia Azul. Olha a influência que a Baleia Azul trouxe na cabecinha, né? Na cabecinha aqui dos adolescentes, né, gente? Oh, que história triste, né, meus amados? Tá? Aqui a questão aqui de saber a identidade de alguém, as informações, o conhecimento da identidade, né? O chamado de família aqui, tá? A noção de identidade, da diferença de igualdade, os vários grupos sociais diferenciando aqui a questão do conhecimento recíproco, do conhecimento de si, as histórias, as tradições similares, né? É válido ressaltar aqui algo a partir de suas ações, suas próprias ações através da prática, da identidade, da ideia, da representação. E aqui eu acho que eu já comentei com vocês, né? Que não adianta, tá, pessoal? Não adianta. Tá tudo bem aí? Vocês estão acompanhando a aula? Eu vou longe hoje, acho que eu vou até às 11, hein? Aguentem aí, hein? Tá tudo bem? Sim. Tudo bem, tá? Porque vocês viram, né, pessoal? É muito conteúdo, né, de adolescente, né? Então, pessoal, uma questão que eu queria comentar com vocês sobre a questão do adolescente aqui, né? É a questão aqui da individualidade, né? Dos conflitos que esse adolescente perpassa. E aqui não adianta dar lição de moral, gente. Tá? Não adianta. Nós temos que fazer o trabalho, né? Fazer aqui o trabalho. Qual o trabalho que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer o trabalho de quê? De reflexão. Ah, tá. O que você quer da tua vida? Esse caminho você vai chegar aonde? Então, trabalhar a questão reflexiva. Pontuar para ele. Porque lição de moral não adianta. Tá? A questão aqui da individualidade, do processo, né, da identidade. Então, essa parte aqui da fundamentação teórica é praticamente já o que nós vimos aqui sobre o adolescente. Pessoal, eu estou lá na página 9, tá? Então, aqui, o processo de identificação da questão aqui de si mesmo como ser humano, construindo uma identidade sozinho. Então, como vocês viram aí nos depoimentos dos adolescentes que vocês entrevistaram, tá? Que vocês entrevistaram, como eles se sentem sozinhos, abandonados. Claro, eu tenho que mostrar para ele que, às vezes,
Isso não é real, né? Não é real. Tem muita coisa aí no imaginário. O imaginário, ele vem para atrapalhar a nossa vida, né? A identidade, os 3 aspectos, a atividade, a consciência e a identidade. Tá? Sobre o processo aqui do sujeito, da transformação, né? Aqui ele vai trabalhando aqui a questão da autodeterminação. O autor vai trazendo aqui, ele explica, né? Há uma tendência para o encobrimento, a aparência, o velamento, a dissimulação, isso que vocês colocaram ali, né? A vida de aparência. E ele vai dissimulando, ele vai mostrando uma coisa que ele não é. Tá? Lá na página... Eu estou lá na página 10, né, na questão da concretização da identidade, na consideração da história do sujeito. Como que eu vou avaliar a história desse sujeito? Passado, presente e futuro. Tá? Como que esse adolescente chegou até aqui? Qual é a linha do tempo dele? Considerando aqui a política da sociedade, o mundo em que ele está inserido aqui, salientar aqui as questões das redes sociais, tá? A produção do processo de negociação de identidades sociais, sempre trazendo o quê? A questão cognitiva, as conexões neurais, como eu já falei lá, o sistema nervoso periférico vai passar as mensagens para o sistema nervoso, o sistema nervoso central aqui, tá? Bom, a metodologia, como que ela fez a pesquisa? Tá? Então, ela fez pesquisas aqui qualitativa, porque ela fez uma coletânea de artigos, tá? E ela foi lendo, e aqui estão os resultados, né? 8 artigos aqui, ó. Tá? Representações, ó, olha só. Aí ela colocou aqui vários artigos, se vocês tiverem interesse, vocês podem ler. Então, aqui, representações de si mesmo, a psicologia moral, educação moral. Tá? Então, aqui são vários artigos, né? Quem quiser pode, se algum artigo desse aqui, eu não vou ficar lendo, se vocês tiverem interesse, né? Podem procurar e ler, tá? Então, foi realizado o levantamento bibliográfico pela internet, pelo Google Acadêmico, né, e o Cielo, trazendo a questão da identidade, da adolescência e das redes sociais. A problematização, qual é a influência dessas redes sociais, tá? Trazendo aqui, ela constatou o quê? A contradição das falas, das publicações, tá? Muita coisa negativa, né? E as questões positivas também nas redes sociais. O desenvolvimento das relações, através da melhora da comunicação, da facilidade de acesso, tá? E afirmam aqui os prejuízos do vício, o uso das redes sociais. Nos 61 artigos, porém, 18 foram utilizados, por atender ali o objetivo da investigação. O conteúdo completo, né, disponível, vocês podem procurar, e ela buscou aqui o superbullying, o consumo, o relacionamento, o suicídio e a vulnerabilidade. Eu gostei muito dessa pesquisa. Tá? O superbullying, que é a violência que acontece em redes sociais, tá? Que trouxe aqui a questão da violência em relação aos sentimentos, a diminuir a pessoa, a trabalhar a pessoa aqui, né? Trazendo a questão da inferioridade. Então, ela traz aqui a necessidade de quê? Da família, da escola, verificar aqui, né? E compreender aqui a clareza dos limites,
do autoexposição no Face, né? A vitrine virtual, as novas tecnologias aqui. Consumo, né? O que ela levantou sobre o consumo? Salienta aqui, né, o ato de comprar um simples produto, simplesmente por comprar, tá? Estar, né, longe do celular, enfim, e tá cada vez mais, né, a questão aqui do consumo pelas redes sociais. Mas tem que tomar cuidado, né, porque às vezes, né, leva aqui o calote e também ela fala desse que pode virar o quê? Um transtorno. Relacionamento. Ela afirma que as pessoas estão sendo influenciadas pela internet, pelas redes sociais, em termos de religião, de política, tá? De dimensão aqui pública, e utilizam principalmente o Facebook. Hoje tem muita gente migrando para o Instagram, né? A questão aqui ressaltou que os jovens consideram mais fácil partilhar algumas questões online do que fisicamente, presencialmente, tá? E aqui nós também vamos ter o quê? Sobre o acesso, né? Sobre o acesso aqui da internet. Sobre a questão aqui do acesso aqui da internet, né? Socioeconômico, a frequência do acesso, o relacionamento, a construção da identidade, a dicção do adolescente nas redes sociais, a próprio palavreado que eles usam, eles têm vários códigos, eles vão criando aqui a identidade, as mudanças, as questões físicas, emocionais, tá? Eu estou lá na página 16. A questão dos perigos, a questão dos afetos, sentimentos, experiências, tá? Encontram aqui num estilo de vida digital, tecnológica, né? Enquanto o contato, a socialização, né? Começa aqui a ficar adoentada, né? A presencial. Suicídio. Tá? Aqui há uma facilidade muito grande ao acesso às informações, eles, né, criam os grupos, eles interagem, eles detonam, né, mais aqui, denotam mais a sua vulnerabilidade, de repente, eles podem encontrar alguém que incentive eles, né, a fazer esse ato, tá? Então, entre 15 a 24 anos, né, ocupa o 6º lugar entre mortes e causas externas em 9 capitais brasileiras. Curitiba é a número 1, tá? O modelo aqui de imitação, né, vai imitando, né, vai influenciando, como nós já discutimos lá na frente. A questão da vulnerabilidade, tá? Eles estão em situação de vulnerabilidade. Por quê? Porque o psique deles não está pronto, tá? Envolve uma gama de informações, disposições, tá? Aqui nós temos aqui o uso da ferramenta, o ECA, que deve ser utilizado, nós temos as redes de proteção, enfim. Aqui o adolescente, a identidade, tá? A questão aqui de recorrer às estratégias, de visualizar as redes sociais, a construção da identidade, salientar aqui, né, o que reflete nos outros, o humano, as relações, o contexto das redes sociais, o foco na adolescência, devido ao fato, tá? Mostram aqui como a mídia faz esse papel de influenciar, tá? Até, por exemplo, tem muitos produtos, carro, por exemplo, eles usam as crianças, a mulher para vender, tá? O envolvimento aqui da violência virtual, ser aceito
e não ser aceito. Né? Então, se ele não pensa igual aquele grupo, ele não vai ser aceito. O movimento, né, da consciência sobre a questão, sobre alienação. E aqui entra toda a formação aqui da identidade. O limite das redes sociais aqui. Então, tem que ter um limite, tem que ter um acompanhamento da família, proteger os filhos do lado negro das redes sociais. Então, quais foram as considerações em relação a esse texto? Ele tem aqui um aspecto da comunicação, da interação, que pode afetar aqui a questão da vulnerabilidade. A violência também pode ocorrer por meio das redes sociais, como o superbullying, a forma de violência que acontece no campo virtual, que esteja na conexão de todo momento, a situação de risco. E assim, ainda a aplicação de leis, tá? Ao invés, né, desse mundo judiciário podre do nosso país ficar preocupado com as crianças e adolescentes, fico preocupado em defender ladrão, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá? Então, né, deveria de ocorrer uma discussão nacional envolvendo o setor da psicologia, da saúde, tá? Da família, das escolas, e pensar em algumas leis aí em relação a esse mundo cibernético que influencia catastroficamente as nossas crianças e os nossos adolescentes, né? Então, né, perderam o foco aí, estão defendendo seu próprio umbigo, né? Essa gente. A questão aqui da reflexão, da problematização, da situação de angústia e sofrimento. E isso vocês viram, né, amados? Vocês ouviram dos adolescentes. Tá? Esse sofrimento, essa angústia, o que tem de criança e adolescente com gastrite, tá? Sobre aqui, através das redes sociais, o aspecto individual, compreender a construção da identidade do adolescente aqui, discutida mediante o papel do grupo social, tá? A questão de problematizar esses aspectos. Claro, ela não deu, né? A autora, ela não deu nenhuma resposta, e se vocês forem ler mais artigos, nós não vamos encontrar uma resposta. Mas nós temos que buscar soluções, trabalhos. Onde é que está a lei? O que adianta ter um ECA? O próprio ECA tem que mudar. Tá? Daí a criança, né, e o adolescente são influenciados, e daí? Onde é que está a escola? Qual é o papel da escola aqui? Qual é o papel da família? Aí o cara vai lá, posta coisa pornográfica, e daí ele foi preso? Ele tinha que ser preso, no mínimo. Pagar uma fiança. Tá? Pessoal, algum comentário até aqui? Daí eu vou partir para o texto lá do Facebook, que é só vou fazer alguns comentários, né? Porque praticamente já foi discutido aqui, tá? Então, vocês vão verificar que tem muito material que vocês podem pesquisar, quem quer se aprofundar mais nesse assunto. Tá? Então, aqui, não é um texto muito grande, eu vou fazer mais uma explanação aqui dos resultados. Tá? Eu gosto muito, né, do material das universidades de Portugal. Lá você não pode publicar se você não pesquisar mesmo. Tá? Então, aqui, as perspectivas dos adolescentes sobre o uso do Facebook, um estudo qualitativo, né, que é a análise do discurso aqui. Tá? Então, a utilização da internet, as redes sociais,
tá? A questão aqui da ferramenta, da perspectiva, o trabalho aqui do posicionamento do adolescente perante a rede social, as redes sociais, o público privado, real, virtual, os benefícios, o conceito de amizade. Eu tenho, acho que 5.000 seguidores mais, nas redes sociais dá uns 10.000. Não são meus amigos, né, pessoal? Alguns são, lógico. Tá? Investigação, aqui grupos, adolescentes, divididos aqui em 3 grupos. Ela dividiu. Tá? A dimensão pública, os acontecimentos, a questão dos amigos, os resultados, aqui as situações dos jovens que consideram mais fácil partilhar algumas questões online do que ter o contato face a face. E aqui então, ela tem aqui a questão do sistema da rede social, da internet, a questão aqui cibernética entre pessoas, interesses, a socialização das ferramentas, o tempo aqui da interação. Mudaram, a natureza, as redes sociais, ela mudou aqui a natureza das pessoas, de refletir sobre essa nova era. Então, aqui ele vai trazendo aqui uma fundamentação. Em 2004, foi feita uma pesquisa em Harvard, tá? Com uma conta aqui de 4.000 e pouco, que representava aqui 37,9% da população, tá? E 68% de quem usava o Facebook era quem? Adolescente. E aqui ele vai trazer as mesmas reflexões lá do outro texto. A questão da construção, da identidade, da aprendizagem, o adolescente aqui, na transição, na questão emocional, no período de separação, de individualização, o jovem começa, a querer buscar a sua autonomia, ser dono do seu próprio nariz. Então, as idades aqui são as idades de adolescentes, tá? Ele vai buscar aqui uma autoafirmação dentro das redes sociais. Eu estou lá na página 3. As mudanças aqui da internet sobre as consequências psicológicas, ele vai trazer o mesmo discurso da outra autora, o fato do intenso debate acerca da sociedade se ajustar a essa questão das redes sociais, tá? Comunicação face a face, o adolescente muitas vezes ele vai preferir conversar, na distância. E aqui, relativamente aqui ao estabelecimento, das relações das redes sociais, da extensão, da forma de comunicação, entendemos aqui uma sociedade contemporânea, dentro de um desenvolvimento psicossocial do adolescente, tá? Que constitui aqui novos contextos das atitudes aqui. Os jovens, no século XXI, poderiam ser conhecidos... Tá bom. Depois ela pode escutar, tá sendo gravado. Pessoal, hoje eu vou tomar mais um tempinho, nós temos ainda, a aula de vocês, na realidade, vai até às 11, amados? Aqui, ó, a nova geração, então... poderiam ser conhecidos como a nova geração dos meios de comunicação. Eu sou da época do rádio e da televisão. Adoro escutar rádio até hoje. Tá? Comportamento social, as competências interpessoais. Os estudos empíricos acerca do Facebook, os autores aqui procuraram apenas o Facebook,
Trabalharam aqui com metodologia, né, no sentido do método de investigação, focando aqui o método qualitativo, não quantitativo, trazendo aqui um debate em volta, tá, de investigar e compreender as normas sociais desses grupos, tá? O grupo focalizado na partilha, na compreensão, né? Trazendo aqui uma questão crítica, tá? Eu estou na página 4. De compreender aqui, né, o uso do Facebook, seus posicionamentos perante algumas dicotomias decorrentes desse uso aqui. O que pode ser publicado nas redes sociais? Isso é uma outra questão. Os benefícios, os riscos, compreender que amizade é essa. Eu tenho um amigo, mora lá no Japão. Então, o próprio conceito de amigo, amores, mudou. O próprio conceito de amigo mudou. O método aqui, o que elas utilizaram aqui? 20 indivíduos, 3 grupos, né? Um de 15 e 16, outro de 17 e 18, e o outro, né, é um grupo com 6 indivíduos de 17 e 18 anos, terminando o ensino secundário. Eles foram controlados, né, na questão de sexo, socioeconômico, tá? E eles fizeram aqui um controle. Como é que eles trabalharam? Achei muito interessante essa pesquisa, pessoal. Tá? A temática aqui das redes sociais, a opinião geral, tá? A rede social, as vantagens, as desvantagens, a questão do público, tá? A distinção entre relacionamentos reais e virtuais, né, que eu acabei de falar. Que tipo de amizade é essa? Tá? Que tipo de amizade? Qual foi o procedimento aqui do grupo de pesquisa? Tá? Foram realizados na Faculdade de Psicologia e Ciência da Educação da Universidade de Porto, com alunos do primeiro período, numa associação de jovens e numa escola secundária na mesma região. Então, tudo lá na região de Porto. Tá? Focalizados aqui, os indivíduos foram voluntários, né, divididos lá nos grupos, como nós já vimos. A análise dos dados foi efetuada através de um software, foi feita a codificação, a comparação, né, e aqui os resultados. Tá? Então, a opinião geral acerca da utilização da internet, seu impacto na atualidade, a rede social, a adesão às vantagens e desvantagens, a dicotomia do público-privado, a exploração, a dicotomia real e virtual, que nós já vimos, a questão, né, que amigo é esse? Tá? E o seu impacto aqui, né, lá na página 5. Né, várias tarefas. Hoje em dia não era possível viver sem internet. Então, aqui tem alguns depoimentos deles. Graças à internet, podemos comunicar com pessoas. Né? Eles fizeram aqui o recorte, a rede social e o Facebook. O Facebook é o último grito. É espetacular. Então, aqui tem várias falas, né, que nós podemos, quem tiver interesse, de fazer uma análise, né? Toda a gente fala dos jogos da escola, da gente fala do Face. Eu não queria ficar de fora, tá? Então, se vocês lerem isso aqui, vocês vão perceber muitos, né? Eles nem sabem da consequência, ó. Vou ao Face para saber o que se passa. Parece um bocado de coscovilice, né? Que é falação, é uma palavra em português, né? De Portugal. Jogos eu criei para também poder jogar, né? Conversa com meus amigos, saber das novidades. Então, vocês vão ver aqui, tá? Que toda a fala desses adolescentes é uma fala vazia, né? Quem já leu lá. Tá? Aqui, ó, a exploração, né?
já na dicotomia do público, aquilo, né, que não era, que ele se expõe aqui, né, no público, muitas vezes até questões de intimidade, tá? Então, as próprias publicações que são questionadas. E, às vezes, vem um arrependimento. Puxa, não poderia ter publicado aquilo, tá? A questão da relação aqui. Claro que as relações que não são só na net, não só como relações. Então, vocês vão ver aqui muitas contradições. As amizades nas redes sociais. Tá? Então, aqui, ó, tenho por volta de uns 300. Tenho muitos amigos, ó. E eles consideram amigos. No contexto real, a conversão, uma extensão da relação face a face. Da confrontação entre aquilo que é dito no impacto do Face, né? Que existem questões fáceis de partilhar, tá? Aqui a questão da temática, né, das entrevistas. Então, eles vão trazendo aqui vários depoimentos, né? Eu vou entrar lá na discussão, né, na análise dos dados. Então, nós temos que trazer aqui os novos desafios, a compreensão, a intervenção, tá? Compreender aqui os sentidos, o posicionamento de algumas dicotomias, né? São contradições, a natureza exploratória, a escassez dos estudos publicados sobre a temática ainda. A crítica dos adolescentes acerca da utilização da rede social. Tá? Ao mesmo tempo que eles criticam, eles não saem. Você pode ver, né? Eu canso de escutar, meu Deus, esse Facebook é uma porcaria, mas a pessoa não sai do Facebook, gente. Então, existe aí uma contradição, tá? Então, compreender que o adolescente considera a internet como meio de ligação indispensável, a socialização, tá? A ferramenta da comunicação aqui, a questão aqui da compreensão acerca dos riscos, da utilização dessas ferramentas, a alienação social, né? Até onde que as redes sociais alienam esses adolescentes, né, pessoal? Isso é uma outra questão a ser questionada aqui. Cursos, os riscos, tá? A questão aqui das publicações, o que é publicado. Por outro lado, né, nós nos referimos aqui à questão pessoal, né, a dicotomia real e virtual, tá? O estudo, o apoio, as relações das redes sociais, a extensão, a efetivação, as situações de interação social recorrente, o que é a comunicação, o contexto face a face. Nós temos aqui o quê? A presença, que muitas vezes também tem muitos adolescentes que vão sofrer nas redes sociais, mas eles continuam nas redes sociais por quê? Porque eles querem continuar sofrendo, é o que ele tem. Se ele não sofrer, ele vai ter o quê? Tá? Então, a pressão social, né, a questão do modismo também entra. As considerações aqui que eles tiraram aqui. A questão aqui da amostra do tamanho, que é reduzido, né? Não é uma amostra tão significativa, mas trouxe aqui a timidez de alguns elementos que não quiseram se expor. A amostra foi aleatória, que fez com que possa existir algum dado, né? De jovens que participaram da pesquisa voluntariamente, na capacidade de relacionamento, né, de confrontos, num campo de investigação que ainda é recente,
tá? Nós temos muito aqui que pesquisar. Como eu falei, nós temos vários questionamentos em relação à influência das redes sociais em relação à psique. Mas nós não temos respostas. Nós ainda estamos chovendo no molhado. Tá? É muitas perguntas para não respostas. A série temática aqui mostrando, né, os jovens sobre a utilização do Facebook. É necessário, né, se aprofundar nesses dados aqui que foram apresentados. E, logicamente, nós temos aqui a questão do adolescente, dele compreender melhor a relação com que ele utiliza essas redes sociais, que pode potencializar experiências notóricas de uma forma muito particular, mas de uma forma muito negativa também. Pessoal, alguma questão? Alguém quer comentar? O que vocês acharam dos artigos? Alguma questão? Ah, sim, tá dando trovoada, né? Né, Camila? Tá trovejando aí, Jéssica. Aqui também deu uns relâmpagos. Não sei se aqui não caiu a luz. Não, ainda não. Pessoal, o que vocês acharam dos artigos? O que vocês pensam? Podem falar, né? É um assunto que tem muita coisa para discutir, pessoal. Tá? Nós não temos um caderno de receita, tá? Mas tem que haver um controle, tá? Nós temos que haver um controle, principalmente para adolescentes e crianças. Não dá para deixar esse mundo aberto aí do jeito que está. Pessoal, então, o que aprenderam? O que acharam da aula? E se tem aqui alguma sugestão. Tá? Pessoal, se prepare para as próximas aulas, porque nós vamos longe, tá? Já vou avisando. Né? Nós estamos finalizando aí o semestre e temos que fazer jus ao nosso plano de aula, tá? Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa? Eu achei eu li lá o artigo, professora, achei super interessante, né? É só uma observação, assim, que a professora falou, e eu tenho observado também, em comparação com adolescentes que não têm tanto acesso, como esses que moram no interior, né? Os parentes da minha sogra moram numa região lá de Guarapuava, no interior, e quando eu viajei para lá, eu pude notar a diferença, né? E esses jovens que têm tanto acesso à internet, eles são mais vazios, mais solitários. Acabam se tornando... e acabam se tornando também mais vulneráveis, com uma personalidade não fraca, assim, mas mais suscetível à depressão. E esses que se criam lá, que acabam não tendo tanto acesso às redes, que eles vivem realmente, os seus relacionamentos são com outros adolescentes, jogam bola, vão em árvore, vão ter aquele contato mesmo físico, né, não virtual, acaba forjando uma personalidade um pouco mais resistente a essas tristezas, né? Encaram melhor esses problemas, isso que eu tenho observado. Por quê? Porque eles têm sustentação, eles participam da vida familiar, né? Por isso que eu falo, o homem moderno, ele é inimigo dele mesmo. O homem moderno é inimigo dele mesmo. Por quê? Tá ficando vazio, gente.
O futebol é uma coisa que vai acabar. Amém. Tem um lado negro também, né? Tá? Mas tem um monte de coisa. Ai. Ó, venda de carro. Né? O Era adolescente... só para pegar no pé do meu marido mesmo. Bom, daí meu marido também era doente por futebol, né? Bom, pessoal, mais algum comentário? O que vocês acharam dessa discussão? O que vocês acharam da aula? O que vocês pensam? Me falem, deem sugestões, façam críticas, né? Nós estamos aqui para aprender. A aula sempre é ótima, né, professora? Eu acho que esse assunto do desenvolvimento é importante para nós, né? Uhum. Mais alguma questão? Daí eu vou parar a gravação aqui para depois salvar.